1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Essa palavra de hoje é uma palavra profética para quem tem ouvido para ouvir e quer abençoar a sua vida. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, fala alto, terceiro dia. Guarda isso, porque isso é muito importante. Quantos dias fazem? Quantos dias fazem? Os amalequitas. Quem atacou a casa de Davi? Quando você lê amalequita, lembra sempre diabo. Porque é dos amalequitas que vem a ideia. Matar, roubar e destruir. A bandeira de Amaleque, desde o tempo do deserto, carregava nela 3 palavrinhas que era a cultura do que eles acreditavam. Eles eram saqueadores do deserto, muito traiçoeiros, e é uma característica dos amalequitas. Eles nunca atacavam o povo de frente ou entravam no bando. O Amaleque, toda vez que atacava, eram os retardatários do deserto. Então aquela pessoa que não seguia a nuvem, aquela pessoa que não seguia a coluna de fogo, ficava atrás, dizendo, daqui a pouco eu vão embora, daqui a pouco eu chego. E aí essas pessoas que se colocavam em posição de vulnerabilidade, os amalequitas que esperavam para matar, roubar, pelo menos um prejuízo a pessoa tomava, ou era morta, ou era roubada, ou era destruído, porque isso é o coração do Amaleque. E faz 3 dias, quantos dias? Que os amalequitas haviam atacado a casa de Davi. Quantos dias? 3 dias que o diabo entrou na casa de Davi e atacou a casa dele, devastando e incendiando a cidade de Ziclag. Isso aqui é legal. Faz quantos dias que eles entraram? Quem foi que entrou? Se não quiser falar malequita, fala diabo. Faz sentido também. Quem entrou? 3 dias. E quando o diabo entrou fazendo o quê? Devastando e tacando fogo. Então vamos fazer conta junto. Faz 3 dias que o diabo entrou na casa de Davi. Faz 3 dias que devastou tudo. E a casa do Davi está pegando fogo. Fala para o irmão perto de você, tua casa está pegando fogo? É muito incêndio. 3 dias uma casa pegando fogo é muito fogo. É ou não é? Mas faz 3 dias que isso está acontecendo. Versículo 2. Tomaram como cativas todas as pessoas. Está fazendo conta comigo? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Numa guerra, dá para levar todo mundo preso? É normal? Dá, porque disse que levou. Mas numa guerra, é normal levar todo mundo? Alguém não tinha que morrer? Sim ou não? Mas na casa do Davi, ninguém morreu. Fala para alguém para você, livramento? Fala para ele, não, vulnerabilidade. Não morreu ninguém porque na casa do Davi não tinha ninguém para lutar. O diabo sabe entrar numa casa que é fácil levar a mulher, fácil levar os filhos, fácil levar a casa. Pergunta para alguém perto de você, não é tua casa não, né? De vez em quando eu encontro pessoas assim que falam, pastor, do nada. Não, nunca do nada. Não, pastor, Satanás aprontou uma para mim, não. Não, Satanás sabe onde entrar, como entrar, e quando ele entra e não faz barulho, quando ele entra e não tem estardalhaço, quando ele entra e ninguém sabe de nada que aconteceu, está explicado. Alguém saiu da porta, alguém saiu da guarda, essa casa não tinha resistência, por isso que qualquer um leva teu marido, por isso que qualquer um leva tua mulher, por isso que qualquer um leva teus filhos, porque em algum momento você deixou a porta aberta para o diabo e nem vigiar ela você vigiou. Mas vamos embora. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres, homens, adultos, jovens e... Aí é o sequestro de uma geração inteira, a casa inteira foi levada. Agora é engraçado, levaram a mulher, levou os homens, levou os jovens, levou os idosos, cadê os guerreiros? Pergunta para alguém perto de você, onde estão os guerreiros da sua casa? Fala, onde está quem ora da tua casa? Fala, onde está quem jejua na sua casa? Fala, onde está quem intercede pela sua família? Acredita, nessa casa tem guerreiro. Nessa casa tem lutador. Só tem um problema. Não estão dentro de casa. Estão na rua lutando alguma guerra que Deus não mandou lutar.
Tomar cuidado de ser uma bênção para essa igreja e uma praga para a tua família. Porque quando o diabo entrar, ele não vai entrar pela igreja. Não sei você, mas todas as vezes que eu vejo o diabo visitando a vida de alguém, não é pela vinde. É lá no teu endereço, é lá na tua casa. E aí você quer cantar o hino da Lé. Enquanto eu adorava, Satanás covardemente arrebentou a cara de um meu. Essa é a minha versão. Não adianta cantar. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Olha a loucura. Por que não tem guerra nessa casa? Por que não tem ninguém morto? Porque em algum momento o diabo disse para os filhos. Em algum momento o diabo disse para as esposas. Em algum momento o diabo disse para o idoso. Se você aceitar vir comigo, eu não te mato. E o que essa família disse? Eu aceito o seu caminho. Tem gente que o filho dele não dura um mês na faculdade sem desviar. Porque na hora que a Amaleque aparece lá, ele não tem resistência para ir atrás. Porque essa casa não tem guarda. Tem gente que não dura um dia de conversa no WhatsApp para trair. Abriu a porta, cama dos outros. Tem alguma coisa errada nisso, hein, gente? Eles decidiram seguir o seu caminho. Deus me livre que quando o Amaleque ameaçar a minha casa, as pessoas da minha casa não estejam dispostas a morrer pela nossa casa, em vez de seguir o caminho do diabo. Fala para alguém de perto de você, crie seus filhos para morrer pela sua casa, mas jamais aceitarem o caminho do diabo. Fala, tenha um casamento onde você morra pela sua casa, mas jamais aceite o caminho do diabo. Eu vou correr para mim, eu já estou pregando, pode ficar tranquilo. Eu vou para o versículo 13 aqui logo. Calma aí, 13 não, desculpa. 16. Isso aí. A história já desenrolou, a coisa já andou, daqui a pouco eu falo isso com detalhe. Então levou-os até onde se achavam, e eis que estavam espalhados por toda a região. Olha a loucura. Essa é a cena, tá? Vou desenhar. Davi chegou 3 dias depois que a casa dele pegou fogo, descobriu que tinha perdido a família, começa a chorar, fica depressivo, os homens em volta dele ficam depressivos. É bom lembrar que esses homens que andam com Davi já os pegou na depressão, eles eram os caras da caverna do Adulão, e é Davi que tira eles de lá. Mas anos depois, esses caras voltaram para o mesmo buraco que Davi tirou, porque eles seguiram Davi, e ao seguir Davi, eles ganharam família, mas agora seguindo Davi, eles também perderam família. Tem liderança que é assim, te faz restaurar a família e depois perder ela. Mas no meio desse contexto todo, está todo mundo deprimido e com pedra na mão, dizendo, é melhor matar Davi. E provavelmente, pelo nível de fidelidade desses caras, era matar Davi e depois se matarem. Não tem mais filho, não tem mais mulher, não tem razão para matar. E Davi já ouve o barulho entre a turma e está pensando no que vai acontecer. Nesse processo ele pede para consultar Deus, e eu vou falar um pouco sobre isso. Tem gente que ora por coisas malucas. Deus, o senhor acha que vale a pena orar para ficar casado? Deus, o que o senhor acha? Crio minha família ou vou embora para outro cara entrar e criar meus filhos? É uma oração meio doida. Mas de qualquer modo, ele vai fazer essa loucura de orar por isso e vai ouvir a resposta que todo mundo já sabe. Senhor, o senhor acha que eu devo lutar pela minha família? Senhor, o senhor acha que eu devo correr atrás do meu casamento? E aí, uma vez convencido que deveria lutar, ele vai. Mas dá trabalho. Dá trabalho para achar o destino, dá trabalho para isso. Mas quando ele chega finalmente no lugar, essa é a cena que Davi vê. Imaginem desse jeito. Davi em cima de uma montanha, olhando para dentro de um vale, e nesse vale está lá a mulher, os filhos e o diabo. E a cena que ele vê é exatamente essa que você lê. Eles estão espalhados. Lembra que eles seguiram o caminho dos amalequitas? Lembra que eles fecharam para não morrer? E agora a cena que Davi vê é essa daqui. Eles estão, fala alto, comendo, bebendo. Tem uma outra versão que diz dançando. Então diz comendo, bebendo e dançando. Fala mais alto, comendo, bebendo e dançando com o inimigo. Imaginou isso? Você chegou do trabalho e de repente você vai procurar a tua casa e ela está comendo, bebendo com isso. E aí você tem que pensar nisso aqui. Quem está fazendo isso é o diabo. O diabo pegou o que é meu
e agora ele está comendo, bebendo e dançando. Mas eu vim trazer uma palavra profética para a vida de alguém. Se alguém acredita em profecia, levanta pelo menos uma mão onde estiver. Mas se você acreditar muito, assim, pastor, eu estou muito com fé, então levanta as duas e deixa eu liberar uma palavra para você. Aqui na Vinde a gente tem uma palavra que a gente carrega, que o que mais importa aqui não é como você chega, o que mais importa é como você fica depois que chega. Cara, eu acredito muito nisso, que essa noite o que vale para o teu casamento, para a tua filha, para os teus filhos, não é como você chegou aqui. A gente não vai levantar nada sobre como você chegou aqui, mas me importa que quando esse culto terminar, como você vai estar depois de ter chegado aqui. Então pode ser que você chegou aqui e o diabo fez literalmente isso. Pegou teu marido e levou para comer, beber e dançar. Pegou tua esposa e levou para comer, beber e dançar. Pegou alguém da tua família e nesse exato momento, enquanto você está aqui adorando, intercedendo, clamando, recebendo uma palavra, alguém da tua casa está na mão do diabo e ele está comendo, bebendo e dançando. Mas eu pedi para levantar a mão porque eu quero profetizar. Essa é a palavra dessa noite. Nunca mais, está ouvindo o que eu falei? Nunca mais o diabo vai fazer festa com o que é seu. Eu vim aqui dizer para alguém que depois dessa noite, nunca mais o diabo fará festa com o que é seu. Com a mão levantada, diga alto, nunca mais. Não, isso não pode ser o teu mais alto. Fala mais alto, nunca mais o diabo fará festa com o que é meu. Se você tem a tua mulher ou teu marido do teu lado, tenta olhar no olho dele e dizer isso para essa família sua que está aí. Diga, nunca mais o diabo fará festa com o que é nosso. Amém, 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 amém. Eu creio nisso. Nunca mais. Nunca mais. Sente-se aí. E deixa eu te dar uma palavra nesse tempo. Animados? Que bom, eu também estou. Deixa eu te contextualizar o que está acontecendo aqui. Davi será rei. Você conhece a história. Mas nessa parte da história, Davi tem problemas. E o problema do Davi é o seguinte. Ele mata Golias. E depois que ele vence batalhas na sequência, muitos filisteus, Golias é o primeiro de muitos. Só de filisteus que ele vai matar para ter direito a casar com a filha de Saul, é dezenas. E Deus é com Davi, então ele entra na guerra e vence, ele entra na guerra e vence, ele entra na guerra e vence. E Davi tem um problema, enquanto ele vai ganhando as batalhas com Deus sobre ele vem a fama cantada pelas mulheres. Só que elas não escolhem só cantar. Enquanto elas cantam, elas roubam o coração de Saul, que é um cara invejoso. Quando ele ouve das mulheres, nunca da boca de Davi, Saul matou 1000, Davi 10.000, e é ruim quando um homem não se garante, porque o que as pessoas dizem sobre mim, sinceramente, não vai mudar quem eu sou, mas tem gente que não tem essa estrutura. Ele começa a fazer conta dizendo, esse menino de 17 anos é 10 vezes mais homem do que eu sou, e ele é um cara com complexo que se move pelo povo, então ele escolhe fazer a coisa do covarde invejoso, ele escolhe perseguir. Deus está nisso. Deus quer amadurecer Davi também. Davi tem unção, mas não tem idade. Isso é uma conversa para outra hora. Eu gosto muito das ordens da bênção de Gênesis, quando diz, cresça, multiplique, sujeite e domine. A ideia bíblica ali, naquela ideia, Deus os abençoou e disse, cresça, multiplique. Você pode olhar na sequência dessas 4 palavras, que sujeição e domínio está na ponta da bênção de Deus, mas antes disso tem crescer e só depois multiplicar. Deus nunca propôs multiplicação para quem não cresceu, e crescer na Bíblia é fertilidade. Então alguém está fértil
mas não pode multiplicar, porque só deve multiplicar depois de inteiramente crescer. A ideia de Deus é que a multiplicação deveria ser colheita de maturidade. E a gente tem um problemão. Às vezes eu vou conversar com casais de 40, 50 anos, que são 2 nenéns. Imaturos toda a vida. Tem tamanho, mas nunca cresceram, mas já multiplicaram. Tem filhos para criar e por aí vai. O Davi tem unção, mas não tem idade. Deus vai amadurecer ele enquanto ele é perseguido. Nesse período, o que ele passa a fazer? Ele arruma um emprego. E ele é muito trabalhador e muito habilidoso no emprego dele. Ele é matador. Cada um trabalha no que foi vocacionado. Davi é um bom matador. Ele é tão bom matando que até o inimigo dele, que ele já matou um montão de vezes, é melhor contratar ele. Esse cara está matando tanta gente nossa que é melhor a gente contratar ele para matar para a gente. E não é isso que ele faz. Ele começa a matar. E aí ele começa a trabalhar para os filisteus. E ele faz hora extra. E ele trabalha até tarde. Não tem tempo ruim para ele. Ele mata segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabe? Domingo, feriado. E ele foi embora matando. Ele tem família. Ele tem mulher. Ele tem um grupo de pessoas que ele lidera que também tem família. Cara, vocês vieram de camisa do Vasco os 2 e sentam na minha frente. Cara, eu estava ligado no espírito. De repente, eu vi um casal de amalequita na minha frente. Não é possível. Que isso, gente? Retirem eles daqui. Não é possível. Branquinho e pretinho. Cara, bota a placa lá que na próxima não entra. Última vez. Caramba! Voltando a falar de amalequita também. Afrontoso isso, cara. Deixa eu ver se tem alguém com camisa do Flamengo para mim voltar a ter paz aqui. A gente veste no coração, tá? Vocês têm que botar a camisa para se sentir vascaína ainda, né? Eu sei como é que é. Hein? Poxa. E eu tava me orgulho de mim. Eu falei, caramba, tem 10 minutos que eu estou espiritual. Corta aí na edição, hein? Não dá moral para vascaíno, não. Olha lá, nesse contexto todo, o Davi é um campeão para todo mundo. Porque ele está lutando guerras, ele está vencendo guerra, ele volta para casa com a comida, ele volta para casa com a bebida. A casa dele está teoricamente prosperando. O que ele não sabia é que Amaleque tinha um plano para a casa dele. Amaleque tinha um plano para a casa dele, e eu vou falar da característica do Amalequita. Amalequita não entra de bobeira. Amalequita não é esse cara que assalta na sorte. Não, Amalequita é aquele cara estilo La Casa de Papel, planejou todos os movimentos dele e de quem vem. Ele sabe que pode entrar com calma nessa casa, roubar com calma, sequestrar filho, sequestrar idoso. Ele sabe que vai ter tempo para tacar fogo. Irmão, tacar fogo faz fumaça. Ele sabe que vai tacar fogo e depois que ele tacar fogo não vai aparecer ninguém. Não é o cenário que você lê aqui logo no versículo 1 ou 2. Coloca aí no início para a gente ler. Olha a cena. Muito bom, isso. Ao terceiro dia, em Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul. Cara, os caras tacaram fogo na casa de Davi faz 3 dias. Não viu fumaça, não viu fogo, não houve notícia. Eles sabiam que esse cara tinha ido longe demais. Pergunta para alguém que está perto de você, de preferência quem você está casado. Você já foi longe demais de mim? Pergunta, você já foi longe demais da nossa casa? Não, vamos jogar limpo, ele foi longe demais. Tem hora que a gente... E ele foi longe demais pelos motivos certos. Está longe por quê? Trabalhando. Papai tem que viajar. Papai tem que matar a gente. Não, papai é matador. Não, papai tem guerras para lutar. Quem olha de longe vai dizer o que desse cara? Um campeão, irmão. Imagina essa mulher dizendo, explicando para as amigas que faz um tempão que não tem sexo em casa. E ela diz, porque meu marido está lutando demais.
Imagina essa guerreira dizendo: meu marido é um guerreiro, tem que ver ele arrancando cabeça de gigante. E ele é o cara. Não, meus filhos não, essa daqui aprendeu a andar, mas ele não viu porque estava viajando. Aquele ali falou papai de tanto que eu falo do pai, porque na verdade quando ele vê o pai vai chorar, porque nem conhece. Imagina essa cena acontecendo, ela desenhando e tentando se convencer para todo mundo que o que ela tem em casa é um campeão, mas a casa desmoronando. Se fosse hoje em dia, ela ia mostrar a foto dele na academia. Olha o bíceps, olha o tríceps, olha o quádriceps, que isso? Isso aqui é o varão bom. Aqui, ó, olha a mulher que eu me casei, olha a make dela, olha o look de domingo à noite. E a gente ia ficar de stories em stories mostrando que tá tudo legal. Mas no final da história, se tirasse uma foto da distância que a gente vive na relação, seria um no Brasil e o outro no Japão. E alguém fala: pô, como que minha mulher virou a cabeça assim? Como meu marido virou a cabeça assim? Como é que meus filhos... Eu tô morando com um monte de estranho. Ficou estranho mesmo. E ficou estranho na ideia real. Aqui no caso dele, por pelo menos duas coisas. Primeiro, a guerra que ele escolheu lutar. Segundo, o tempo que ele escolheu ficar longe demais. Aí uma pergunta pra gente agora aqui. Quais são as guerras que você escolheu para a tua vida? Quais são as guerras que você escolheu para você? Quais são as suas guerras, amigo? Que guerra que você lutou? Eu não estou dizendo que casamento não é uma guerra, não estou dizendo que a vida não é uma guerra, não estou dizendo que não existe guerra. É real isso aqui. Mas a gente, uma vez casados, uma vez em família, uma vez responsáveis, cara, a gente tem que aprender um princípio para sempre aqui. Eu escolho as minhas guerras. Você concorda que tem guerra que não vale a pena lutar? Você entende que tem algumas guerras que a gente entra nelas e não percebe que era para ser meio de vida, mas em algum momento virou propósito de vida, e quando o meio de vida virou propósito de vida, você perdeu a vida. Tenha a melhor carreira que você puder, trabalhe no melhor lugar que você puder, prospere tudo que você puder prosperar. Pelo quê? Porque é propósito de vida ou porque é meio de vida? Porque se você fez um lugar onde você ganha dinheiro, o teu propósito de vida pode ser que daqui a pouco você tenha dinheiro, mas não tenha saúde. Pode ser que daqui a pouco você tenha a casa do sonho, mas não tem ninguém para morar nela. Pode ser que daqui a pouco você tenha uma boa foto, um álbum de família, mas quando você procurar família mesmo, não tem diálogo mais porque são desconhecidos. Não tem afeto mais porque só sobrou a mágoa e o rancor. Que luta que você escolheu lutar. Pergunta para alguém que está perto de você, e tomara que seja quem você está casado ou pensando em casar, e diz: qual é a guerra que a gente luta, hein? São as lutas que a vida te deu ou são as lutas que vocês escolheram ter? Você conhece gente que vai de incêndio em incêndio e fala: eu estou em guerra? Não, você não está em guerra, que você está no prejuízo. Não, porque a gente é um casal guerreiro. Não, a gente é um casal lutador, a gente é um casal de briga. Você fala: esse fogo que vocês estão apagando, vocês escolheram apagar esse fogo ou é o que sobrou? Essa luta que vocês vivem, vocês escolheram essa luta ou é uma consequência de uma vida bagunçada e agora tem que gastar um tempão para ver se acerta? Como é que você passou os últimos 10 anos desse casamento, os últimos 5 anos desse casamento, tentando resolver o fogo que a Amaleque tocou lá? Tentando apagar o incêndio que a tua casa se tornou? Ou, não, a gente está nessa guerra porque a gente escolheu essa guerra, Deus nos deu essa guerra e a gente sabe para onde está indo. Eu não estou dizendo que não tem luta, as lutas são certeiras, eu estou dizendo quem te contratou. Porque essa porta aqui, quem abriu foi Filisteu, e parece que estava dando tudo certo, mas 3 dias que a casa desse cara pegou fogo, ele não sabe. 3 dias que a casa dele está jogada pelo ar, ele não sabe. 3 dias e ninguém desconfia do que aconteceu, porque ele foi longe demais lutando uma guerra que nem dele era. E vamos jogar limpo, você pode lutar a guerra que você quiser, mas no dia que a tua casa pegar fogo, a culpa é sua. Olha o versículo 3. Eis que estava queimada e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas. 4. Davi e o povo que se achava com ele
Alçaram a sua voz, choraram, até neles não haver força para chorar. Ok, justifica, perdeu tudo. Mas olha o versículo 5, 6. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Doideira. Angústia, povo com pedra na mão, porque no fundo, tu quer atacar pedra no Davi, por quê? Porque Davi é que escolheu esse trabalho. Davi é que disse para os amigos, vamos que é uma boa. A gente vai trabalhar viajando longe, quase não vai ficar em casa, quase não vai ver mulher, quase não vai ver os filhos, mas quando a gente voltar, a gente volta com ouro. Não, a gente vai trabalhar pra caraca, a gente não vai ter tempo para cuidar do nosso casamento, a gente vai ter tempo para estar junto entre a gente vai ter tempo para ouvir Deus. Mas, cara, a gente vai ganhar muito dinheiro. Cara, o filho que está com a gente vai virar um estranho antes dos 15. Ele vai escolher ficar no quarto do que na nossa casa, na nossa mesa. Mas, cara, ele também vai ter um iPad, ele vai ter um iPhone. Não, você não está entendendo. Essa menina que vai ficar depressiva daqui a pouco, porque não vai ter confiança no pai e na mãe, ela vai ter um quarto para ficar deprimida maravilhoso, com ar-condicionado, com tudo geladinho. E ela vai poder ficar lá pensando em se matar e se cortando, tranquila. Vamos comigo. 3 dias depois tacaram fogo, chegou a casa, não tem mais. Aí o cara descobre uma realidade. Você luta pelo quê? Eu não sei você, mas eu não trabalho para comer, eu trabalho para ter família. Não, o meu sonho de vida é deixar alguma coisa para minha família e dar o melhor para minha família. É real, mas eu não trabalho porque vou ganhar dinheiro. Não, o dinheiro é consequência porque eu não trabalho para ninguém de graça. Nem o pecado trabalha de graça, não sei se você sabe. Mas o salário do pecado é a morte. Não, nem o pecado trabalha de verdade. E é uma mensagem que eu estou doido para pregar na igreja, mas Deus não deixou ainda. Mas de qualquer modo, cara, vamos fazer conta. O cara levou todo mundo para trabalhar, o cara trabalhou e no final da história a desculpa que ele tinha, que estava trabalhando para dar o melhor para a família dele, foi a razão pela qual ele perdeu a família dele. Tem um montão de homem me ouvindo aqui, porque quem tem Maria megalomaníaca, na maioria das vezes é o homem. Não estou dizendo que mulher não tem, porque mulher também é meio doida. Mulher é doida desde pequenininha. Pode pegar as 2 crianças meninas brincando, que você vê que é tudo doida desde nova. Mas de qualquer modo, quem sou eu para falar isso? Não, eu prefiro que vocês, entre vocês mesmo, falem, a gente é doida, né? Vocês mesmo admitem. Cara, mas a maioria das vezes a mulher tem mais lucidez nisso, porque a mulher é mais relacional, de dizer para esse cara. Eu já falei para ele, a gente não está precisando de mais dinheiro, a gente está precisando de mais família. A gente não está precisando de mais presente, a gente está precisando de mais presença. E é difícil às vezes para a gente que é homem perceber isso, mas a gente só vai perceber quando? Quando Amaleque entrar, sequestrar nossa casa, sequestrar nossa família, sequestrar o que a gente tem de importante. Aí de repente você vai dizer, eu acho que não valeu a pena ficar tanto tempo fora não, hein? Eu acho que não valeu a pena não, porque o inimigo entrou, tacou fogo na minha casa, eu nem desconfio disso, porque aconteceu. Como é que Amaleque entra ali? Primeiro, distrações. A gente se distrai com coisa boa, gente. Não, a gente não se distrai com coisa ruim, a gente distrai com coisa boa. Se eu ganhar mais R$1.000 esse mês, se eu ganhar mais R$2.000 esse mês, eu vou dar um presente, vou levar para jantar em algum lugar. Não estou falando que não faça isso, mas a gente se distrai com coisas que a gente tem motivo e sabe falar, mas às vezes não é Deus, às vezes é só uma distração. Um tipo de distração que faz Amaleque entrar na nossa casa, roubar o que a gente tem e a gente não saber. O tipo de distração que dá a oportunidade de tacar fogo na nossa casa, a gente não saber. Tem gente que só vai descobrir depois que perder. Eu tenho certeza que nunca mais Davi vai fazer uma viagem dessa. Pode ler a Bíblia. Nunca mais. Nunca mais ele arruma um emprego longe da casa dele. Nunca mais. Nunca mais ele deixa a casa dele sem guarda. Você sabe, a história que ele vai restaurar a família dele, ela termina com um histórico feliz. Mas vai perguntar para os filhos se os filhos dormiram bem depois desse dia. Vai perguntar para as mulheres se elas ficaram em paz depois desse tempo. Não, agora eles vão botar tranca na porta, agora vão ficar desconfiados, porque agora tem traumas para administrar. Mas não precisava. Era só ter escolhido a guerra certa para lutar e ter ficado onde era importante ficar. A gente mantém o nosso casamento, mas sobra desconfiança. A gente mantém o nosso casamento, mas a confiança fica lá abalada e agora você zerou o caixa e vai levar mais 20 anos para recuperar a confiança que você tinha desde o namoro. Tem gente que só vai descobrir depois de perder.
E eu acho que isso não deve ser muito legal, não. É engraçado demais, mas essa casa se perde, primeiro, porque ela está distraída. Segundo, porque ela não tem resistência. Palavrinha que a gente usa muito, talvez está na linguagem coach do nosso tempo, é resiliência. Cara, você acredita que não tinha ninguém ali para lutar? De vez em quando eu encontro religiosos assim na igreja, e a mulher decidida a perder o marido, ou o marido decidido a perder a mulher, eles olham para mim e simplesmente dizem assim: pastor, já entreguei na mão de Deus. Toda vez que você vê alguém dizendo já entreguei na mão de Deus, pode botar o tradutor embaixo e traduzir: tanto faz. Todas as vezes que você vê um religioso na igreja dizendo já entreguei na mão de Deus, você já descobriu o que está acontecendo, né? Tanto faz. Tanto faz. E não vem espiritualizar o que não precisa ser espiritualizado. Tanto faz nada. Não adianta eu entregar para a mão de Deus se eu não vou ficar na guerra e lutar. Não tem sentido isso. Então o cara tem um filho que ele não criou direito, que agora está nas drogas, e ele fala: já entreguei na mão de Deus. Não, não tem entregar na mão de Deus, o filho é seu. Não tem entregar na mão de Deus, a filha é sua. Não tem entregar. E aí o cara vai dizer: mas por quê? Porque essa oração não faz sentido, porque eu já me entreguei para Deus quando eu me rendi a Ele. Então eu não vou orar agora dizendo: Senhor, eu decidi entregar. Pelo contrário, é minha família, eu vou lutar até o final, porque entregue na mão de Deus, eu quebrei. Não tem resiliência. Não tem resiliência. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você sabe que Amaleque é tipo do diabo, e o diabo passou e levou. Fala alto: o diabo passou e levou. Feche os olhos, por favor, e escuta essa pergunta e acredite, não é acusatória, mas é de Deus para você. Feche os olhos, por favor. Escuta e tenta me responder essa. Se o diabo, se Amaleque agora passar pela sua casa, o que ele encontra disponível para levar? Não, fecha os olhos e pensa agora. Se Amaleque entrar agora na sua casa, o que não tem proteção para ele levar? O que ele pode entrar lá e escolher e carregar agora? Olha para mim. O que está sem defesa lá? Você quer saber por que nosso culto de casal não é igual aos outros cultos de casais? Semana passada, mês passado, teve um que falou comigo até meio decepcionado. Ele disse: onde vai ser a janta? Eu: na tua casa. Ih, pastor, vou ter que ligar para o meu visitante, porque eu falei que lá ia ter jantar de casal. Eu falei: aonde você leu isso? Estava lá: check-up, casais saudáveis. Outro disse para mim: pastor, o senhor fez culto de casal, mas mês passado a gente até tentou botar um tipo de correio, alguma coisa para alguém falar alguma coisa, no final a gente até esqueceu. E aí um dos casais falou: poxa, preparei um discurso. Aí olhando para quem ia fazer o discurso, eu falei: ainda Deus te deu livramento, amado? Se deu bem. Você veio para o culto agora aqui e você percebeu que ninguém cantou aquelas heresias. E geralmente música romântica da igreja é heresia. Se eu pudesse escolher, eu botava até Roberto Carlos, que a gente ia cantar mais espiritual. Não, se tu pensar alguma música que a gente canta romântica, nem da Bíblia é, mas toca na igreja. Não vou nem entrar nesse mérito. Imagina isso. Já cantou? O que será que meu Deus pensava? Lindo, né? Quando criou você. Aí a resposta: acho que Deus... Puxa vida, que loucura! Imagina Deus criando alguém pensando em você. Arrogante, mentiroso, bipolar. Que casamento que ia durar se Deus criasse um outro pensando em você, irmão? A única chance que tem... O que Deus estava pensando quando criou um homem? Nunca leu a Bíblia? E os fez à sua imagem? Deus estava pensando nele, não na gente. Imagina Deus pensando em mim para criar a Priscila, uma gorda entre nós. Não, está amarrado. Não, deixa ela assim. Não. Gordo lá, só um. Cara, não tem resiliência, entende?
Não tem resiliência, não tem ninguém para lutar, não tem ninguém para pelejar. E aí o diabo entra e leva, e aí a pergunta que você tem que fazer agora. Calma aí. O que o diabo encontraria na minha casa? Dias atrás eu conversava com a mãe que a filha se perdeu e ela dizia, eu não sei como isso aconteceu, porque minha filha não sai de casa. Mas quando ela tinha 11 anos, a mãe deu um smartphone para ela e deixou ela ficar dentro do quarto trancada. Aos 15 ela não tem mais família. E aí eu pergunto, quem comprou esse smartphone, mamãe? Estou com um filho cheio de ideia maluca na cabeça. Quem pagou a assinatura da Netflix? Ninguém dá bem. Silêncio. Você deu uma assinatura de streaming, largou na mão e nem verificou e acreditou de verdade que ela estava lá se divertindo. E agora ela tem uma cabeça de mundo, uma mente de mundo, uma cabeça de ímpio. Você fala, da onde veio isso? Da onde ela veio? 8 horas sendo ensinada por alguém que não era o pai e a mãe dela. Como é que o diabo entra? Irmão, 6 dias que tacaram fogo na casa do cara e o cara não sabe, tem filhas aqui. E eu falo isso com pesar. Por causa dos encontros que a gente faz todo mês, eu cheguei quase numa conclusão que não é científica, porque eu me recusei a levar tão fundo. Mas pelo menos nos encontros, de umas 10 mulheres que passam pelo encontro, pelo menos 8 já foi abusada. De assédio, importunação e estupro. E quando você vai checar, titio, vovô, vovó, parente, melhor amigo do pai, melhor amiga da mãe, como com a desgraça dessa entra na minha casa, tá com fogo no meu neném, e eu não sei, tá distraído, tá perdido no baile. E quando eu falo distração, eu estou falando que tá tão distraído que nem escolher quem presta para frequentar a tua casa, tu teve coragem de fazer. Então você não escolhe o celular que teu filho usa, você não escolhe o que ele vai assistir, tu não escolhe suas amizades, você não escolhe quem frequenta a tua casa, e aí 20 anos depois tu descobre que essa menina foi abusada durante 5, 6 anos da adolescência dela, pelo amigo que você chamava de melhor amigo e botou lá para encher a cara junto. E eu estou falando encher a cara, mas o que tem de pedófilo que dá glória a Deus, aleluia, e fala em língua, esses são os piores talvez. Cara, onde você estava quando seu filho foi molestado por um pedófilo? Onde você estava quando um cara mais velho tirou a virgindade da sua filha e começou ali a sequência de defraudação dela? Onde você estava quando seu filho começou a beber, fumar maconha, usar droga e você disse, do nada? Não, não é do nada, ninguém usa droga do nada. Onde você estava quando essa garota com crise de ansiedade começou a se cortar inteira? Aí o cara vai cantar o hino da Leia. Irmão, faz conta comigo de verdade, eu amo a Leia, ela é minha amiga pessoal. A Leia conta a partir de um testemunho de vida dela que um monte de gente identificou, pode ver que a música ganhou o Brasil. Está dentro da discografia brasileira. E ela canta que enquanto ela adorava o inimigo covardemente, atingiu o dos seus. Ok, que houve covardia, houve, mas a maior covardia sabe qual é? É que enquanto ela adorava numa luta que não era a luta dela, a filha dela estava com alguma outra pessoa que pegou a filha e levou e ela nem viu. E quando descobriu, fazia 3 dias que o fogo tinha pegado na casa e o diabo já estava fazendo festa, comendo e bebendo e dançando no arraial de Amaleque. E aí a gente fala assim, pastor, isso foi o diabo, porque a gente está espiritualizando coisa que é loucura espiritualizar. Pastor, ora por mim porque o diabo entrou na minha casa. Para o diabo entrar na minha casa eu saí. Para o diabo entrar na minha casa eu fui embora, porque o Espírito Santo habita aqui. E se ele entrar, vai ter que encontrar comigo. Como que o diabo entra na casa de gente que carrega Deus, escolhe quem quer da família, escolhe quem vem se colocar dentro de casa e a gente não sabe? Não tem resiliência porque é um omisso. Pensa num homem omisso. Acostumou a ser bancado pela tua mulher, não tem voz para decidir bosta nenhuma. E aí agora como é que você fica? Tanto faz, não ter homem. Sem resiliência, não tem mulher posicionada, não tem mãe e pai desse. Cara, vamos fazer conta aqui agora. Isso aqui eu vou falar no pastoral com riquezas de detalhes. Você não é crente? Você acha normal como crente
receber teus parentes ímpios em casa e começar uma festa? Porque você diz, não, eles não são crentes, só eu que sou. Eu sou a maioria. Só eu seja a maioria. Não vai começar a encher a cara aqui em casa. Eu sou a maioria, eu sou da fé. Eu sou de Cristo, eu sou a maioria. Eu estou com Jesus, não vai entrar aqui dentro de casa. O cara, do nada minha filha está enchendo a cara. Não, tua filha não encheu a cara do nada. Permissões. Permissões. Eu fico imaginando se meu pai deixasse a gente beber em casa. O que aconteceria aos 13 anos, quando os meus amigos dessa esquina me ofereceram maconha pela primeira vez. Eu dizia, não, lá em casa ninguém usa não. Cara, à vontade eu até tinha. Os caras falavam que era maneiro. Eu, não, lá em casa ninguém usa não. Isso me visitou aos 14, me visitou aos 15. Eu só pensava na cara do Tião. Não, quando eu pensava no Tiãozão. Não, quando eu pensava no velho Tião, eu falei, tá maluco? Essa daí eu apanho de chicote. Meu pai carroceiro brabo. Se aparecer isso lá em casa aqui, cigarro, tá maluco? E minha mãe era de vara de goiaba. A goiabeira até secou de tanto que eu orei para Deus matar aquilo. Mas pensa, até aquela goiabeira secar. Nossa, era muito calombo. Aqueles vergão aqui, ó. E minha mãe era mirolha, cara. Eu não sei, eu fico olhando minha mãe velha hoje. Eu falo, cara, da onde tinha um dom? Minha mãe tinha que ter entrado para o esporte olímpico de dardos. Porque, meu irmão, tu corria, ela pá, pegava, meu chinelo, que tivesse na frente, aquela velha acertava a gente de uma forma poderosa. Olha a oração dele no versículo 7. E me ouça daqui para frente, porque eu paro já. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui um éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Só para traduzir, éfode era o Google da época de Davi, ok? Você tinha uma dúvida aí que pegava o éfode e consultava. Essa piada não foi boa, né? Mas enfim, ficava no peitoral, tinha duas pedrinhas, uma era tumim, outra urim, tumim. E aí reluzia. Se Deus dissesse sim, urim. Se Deus dissesse não, tumim. Então ficava aquele negócio, sim ou não, na pedra aqui. Aí alguém orava, fazia uma reza, Deus, qual é a tua vontade? Sim ou não? Sim, não, e por aí. Eu desconfio que o sim era do lado direito e o não era do lado esquerdo. Eu acho. Até porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, então... o lado direito, entendeu? Não, né? Isso que dá não fazer sermão, fica lembrando na hora. Ele começa a fazer consulta. Agora o que me assusta, ok? É que ele vai começar a fazer consulta por coisas que sinceramente não precisava. Mas ainda bem que consultou. E talvez essa conversa que eu estava falando agora há pouco. O cara vem para um culto, aí chega aqui no culto esperando a gente cantar uma música romântica. Não, não é de música romântica que seu casamento precisa. É de presença de Deus manifesta. Você precisa lembrar que foi Deus que botou você casado e você só está casado por causa dele. E que você não casou para fazer outro feliz. A primeira coisa que você casou foi para ser salvo. E aí a partir desse Deus que te salvou e habita em você, você é crente. Por ser crente, você mantém aliança com Deus e com quem você casou. Então dentro desse contexto o cara vai orar, mas vai orar dentro de uma coisa que ele já sabe qual é a vontade de Deus. Ah, pastor, eu sei que eu casei, mas será que Deus quer que eu continue casado? Nossa, pastor, eu sei que foi Deus que botou um filho na minha barriga, mas será que Ele quer que eu termine de educá-la? Oh, pastor, eu sei que foi com essa mulher que eu casei, mas a gente está tão estranho, será que vale a pena? Irmão, fala para alguém também, você se liga na vida, amigo. Eu sei que a gente vive num tempo de descartes. Quase tudo que a gente tem é descartável, mas pessoas, família, esposa, marido, não faz sentido isso. Não, isso não é a cabeça de Deus. Imagina se Deus olhasse para mim e dissesse, Maxwell, você errou esse mês, não quero mais você pastor da Vinde. Você acertou tudinho, mas já que você errou, está descartado. Não, as misericórdias de Deus se renovam de semana após semana, não é isso? Uma vez ao mês. Ao trimestre. Como? E é a causa de não sermos?
Você sabe o que é um Deus que tem mais motivo para consumir a gente, mas não consome porque escolhe ser misericordioso? E você não quer ser misericordioso com você, tua família e teus filhos? Tem alguma coisa errada nisso. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo... Escuta o que eu vou falar com você até agora, daqui para frente. Isso aqui é o caminho da restauração. Se você precisa de restauração, você precisa me ouvir. Se existem algumas áreas da sua vida, você precisa me ouvir. Pastor, está tudo em pé lá em casa, então você precisa me ouvir mesmo e guardar isso no teu estoque. Porque em algum momento você vai precisar pegar o caminho da restauração. E o caminho da restauração passa por esses princípios que a gente lê aqui. Primeiro, restaurar dá trabalho, ok? Fala alto, muito trabalho. Não, eu acho que tem um jeito melhor de falar isso assim. Diga assim: restaurar dá muito trabalho. Quase, hein? Quase igual a mim. Diga: restaurar dá muito... Calma aí. Muito trabalho. Tem irmão que desistiu rápido, tu viu? Muito trabalho. Metade do mundo ele já parou. Tua última chance agora para ver se você é um cara da disposição. Restaurar dá muito trabalho. Pelo mugido é Delore. Irmão, se você não quisesse ter trabalho, era só ficar em casa. Mas agora que a Amaleque entrou, tacou fogo, sequestrou, quer moleza? Não fez manutenção na relação, não se preservaram. Cara, tem casal que nem se beijar, se beija. Um dia eu vi um cara falar para mim: não, pastor, na sede é virilhéu. Eu falei: que isso? Não tem tempo ruim não. Eu falo, rapidinho mesmo. Vira aí, mulher. Foi. Valeu, mulher. Obrigado. Cara. Aí esse mesmo cara chora para mim e diz assim: não, minha mulher é muito fria. Não tem mulher fria, tem mulher mal tocada. Não toca, não se abraça, não tem carinho. E depois fala: pô, tá estranho isso aqui. Não tá estranho, não tem. Não tem, porque é relação íntima. Não adianta ter relação se não tem intimidade. Oxi! Cara, eu já vi essas cenas. Eu estou na vida há muito tempo, eu estou ficando velho. A lembrança que eu tenho, mesmo acessando isso, é de uma irmã da igreja que a maior briga com o marido e a mulher tinha era sexual. Aí depois de uns 20 anos casados, as filhas grandes, eles terminaram o casamento. E o cara ficou em luto. E a mulher? Irmão, na pista. Mas na pista assim. Mas na pista. Não é a pista. Maratonista. É 40 km. A mulher virou maratonista. E aí, eu tinha amizade com as filhas dela, eu chegava na casa dela e dizia: tudo bom, tia? Ela: tudo bom. Estou falando aqui com o meu namorado. Eu: fulano? Não, isso aí já foi. E eu falava: pô, e aí dentro de mim, ela não era frígida, porque o cara falava que ela era frígida. Eu falava: rapaz, o que está acontecendo com essa mulher? Do nada a mulher ficou dada. Do nada. Do nada ela ficou uma pessoa generosa. Senhor, meu Deus. Amigos,
e amigas. Aqui, cara. Dá trabalho. Dá muito trabalho restaurar. Aí você tinha um casamento inteiro, uma relação de admiração, e com portas de imoralidade, com coisinhas que foram se abrindo, você não percebeu, mas foi quebrando a moral de vocês. Foi acabando com a confiança, e agora que está pegando fogo de um tipo de coisa que todo... E vamos fazer conta, se Davi não sabe que a casa dele pegou fogo, os vizinhos de Sigrag sabem? Sim ou não? Sabe ou não sabe? Sabe quando a tua casa pega fogo e você é a última a saber? Cara, já rolou no jornal da região, todo mundo já sabe, o cara diz, pastor, ora por mim, porque eu soube de uma notícia agora. Fala, o quê? Tua casa pegou fogo? O senhor está sabendo? Eu não, o bairro. Tem gente que fala, não, pastor, eu não vim antes falar contigo porque eu tinha medo. Eu tinha medo do que iam pensar de mim. Eu falei, não precisa ter medo, já estão falando. Agora vamos fazer conta juntos. Dá trabalho. Olha a palavra que ele diz. Olha a palavra que ele diz. Perseguirei. Eu vou melhorar esse perseguirei. Corra atrás. Corra atrás? Ah, responde, irmão. Corre atrás? Gente, vocês estão aqui? Perdeu o casamento, a casa está pegando fogo. Corre atrás? Sim. Não é possível que você vai falar com essa derrota toda. Não. Corre atrás ou não corre? Sim. Relação com os filhos acabou. Esqueço que é minha filha? Esqueço que é meu filho? Ou corre atrás? Vida íntima virou o Polo Norte, o iceberg. Corre atrás? Amizade quebrada. Corre atrás? Mas eu estou muito velho, corre atrás? Não, mas a gente já empurra com a barriga há 20 anos, corre atrás? Corre atrás ou não corre? Porque dá muito trabalho. Aí o cara falava assim, mas se me virem correndo atrás da minha mulher, vão pensar o quê? O óbvio, você está correndo atrás. Agora vamos jogar limpo, a imagem de alguém correndo chama a atenção. Você não está no calçadão de Nova Iguaçu caminhando e vê alguém correndo e acha normal. Primeiro que você está na baixada. Você pensa arrastão, algum sorteio. Alguma coisa está acontecendo, porque normal não é alguém passar correndo, sim ou não? Mas quando a gente está perdendo aquilo que é importante para a gente, tem que correr mesmo. Pastor, se eu correr eu vou ficar exposto. Se exponha, mas tenha família. Se eu correr agora, todo mundo vai saber agora que meu casamento quebrou. Meu irmão, o que vale não é me ver correndo sozinho na ida. O que vale é me ver voltando, caminhando com a minha família toda na volta. O que vale não é o quanto eu vou ficar exposto enquanto eu estou indo restaurar meu casamento. O que vale é eu voltar depois com os meninos, com a mulher, todo mundo feliz, comendo casquinha do Raves porque eu estou duro, e falar assim, o que houve? Você foi sozinho? Fui sozinho, mas corri atrás. Orei ao meu Deus, falei com meu Deus, ele disse, corre, Maxwell. E eu corri, e deu trabalho. Campei no cacete com os malequitas, dei soco, dei bicuda, e pau quebrou. Mas no final, o Deus que me mandou correr atrás me deu vitória, restaurou a minha casa, e nunca mais o diabo vai fazer festa com o que é meu. Corre, meu amigo, corre atrás, minha irmã, corre, corre. Casou se respeitando, agora qualquer briga manda cada um para um lugar. Corre atrás e restaura o respeito. Pastor, vai dar trabalho, porque a gente já se acostumou a se agredir. Dá mesmo. Mas corre atrás, acaba com isso. Acaba com essa baixaria, corre atrás. Vocês estão aí? O caminho da restauração dá trabalho. Dá muito trabalho. Dá trabalho demais. Primeiro porque você vai ter também que admitir que perdeu. Às vezes, eu vou conversar com casais que teve problemas de imoralidade sexual. De todos os pecados, talvez, para o nosso casamento, os pecados de traição sempre são muito graves. Porque uma coisa que o pecado tem poder de fazer é deixar a gente nu. O pecado deixa o casamento sem roupa. Mesmo o marido que não foi a mulher, os dois agora estão nus. E tem uma coisa que eu sempre faço
para todos que eu consegui pegar no caminho da restauração e mudar a vida deles, é fazer eles enxergar uma coisa que eles não tinham enxergado até ali, porque a maioria vem para um gabinete querendo restauração. E algumas coisas no casamento não podem ser restauradas. Algumas coisas no casamento precisam morrer para nascer algo novo. E quando as pessoas vêm conversar comigo nesse nível, eu falo, vocês não têm mais casamento. E talvez essa é a dor de vocês. Vocês estão tentando restaurar uma coisinha que já acabou. E vamos jogar limpo. Se restaurar agora, vai restaurar o quê? O mesmo marido que te traiu depois de 10 anos de casado? A mesma mulher que depois de um tempo de casado te traiu? Não, vamos jogar limpo. Ninguém quer isso de novo, quer? Não, não quero isso de novo. Então vamos fazer uma coisa boa. Vamos matar. Vamos marcar o enterro. Vamos fazer o sepultamento. Eu, já que está no meio de um pastor, eu oro e já entrego esse casamento. Uma vez eu conversava com o marido sobre isso. Eu dizia, Deus quer te dar um casamento novo. Aí ele ficou todo feliz e disse, então eu posso largar minha mulher? Eu falei, ô miséria. Ô inferno. O cara ficou feliz e me olhou para mim alegre e disse, que alívio. Eu pensei que eu tinha que continuar com a minha mulher, com meus filhos. Eu, claro que tem que ser com ela. Mas não precisa ser mais o mesmo casamento, porque Deus é poderoso de fazer coisa nova. Mas dá muito trabalho, porque você vai ter que admitir. Fui eu que abri a porta, fui eu que não vigiei na porta, fui eu que fiz. Porque no final da história, se tem casal pecando, tem os dois pecando. Não, pastor, é ela. Não, não é ela. Para muito pecado de mulher, tem um homem omisso dentro da casa. Não, porque ele é muito para frente. Para ter mulher na frente, tem marido para trás. Nem um amém para me dar uma moral. E tem um montão de cara mesmo, que o cara está trabalhando e não vê propósito na vida, porque a mulher escolheu deixar ele andar sozinho. E diz, você é forte, você aguenta. Se ele fosse forte, Deus não dava uma mulher para ele. A gente é forte junto, separado, vulneráveis. Extremamente vulneráveis. Não, dá muito trabalho, porque a gente vai ter que admitir que errou. Na maioria das vezes que eu tenho a oportunidade de pegar esses casais já desnudos pelo pecado, eu falo, vamos botar a luz agora aí? Já viveu tanto na mentira, tanto tempo na mentira, vamos botar uma luzinha aqui agora e vamos admitir? Vamos fazer um tempo de confissão? Bota logo tudo para fora e vamos embora. Aí o cara fala, mas se eu fizer isso, meu casamento vai acabar. Eu digo, não, ele já acabou. Você não está entendendo. É tanta mentira, é tanto engano e tanta traição que ele já acabou. E se tem uma chance de Deus te dar um casamento novo, com o mínimo de confiança, quer ouvir a verdade? Confessa. Confessa. Não, não vou mentir para você. Não é todo casal que a gente viveu isso, logo depois eles estavam prontos para seguir em frente. Não, muita gente abriu o jogo, confessou tudo que tinha que confessar, e era tanta coisa para confessar, que o outro disse, pastor, eu morro aleijado, mas eu não volto mais. E a gente entende. Mas tinha filho para criar, e não dava para criar filho na mentira. Então mesmo que o casamento tiver acabado definitivamente, esse cara está pronto para seguir a vida na verdade, sem a mentira e vice-versa. Mas eu vou ser muito sincero, é 1 de 1000. Na maioria das vezes, quando a gente bota a luz lá, porque quem procura pastor não quer divórcio. Você ainda está procurando culto, você ainda está procurando pastor, pode estar metendo bronca dizendo que é a última chance, mas no final da história, quer continuar casado. Não, quem procura pastor quer ficar casado. E aí, luz, ó. Pastor, e aí agora que eu sei coisas que eu não sabia? E agora, pastor? E agora? Trabalho. Trabalho contínuo, trabalho permanente, trabalho. Cercar de gente saudável, trabalho. Orar como nunca, trabalho. Reconquistar a mesma mulher, trabalho. Reconquistar o mesmo marido, trabalho. Voltar a ter confiança, trabalho. E aí o cara fala assim, mas eu quero viver a restauração. Então trabalha. Aí um montão de crente fala assim, eu vou orar. Não, não precisa orar, trabalha. Alguns até porque não tem trabalho que o casamento acabou. Trabalho é uma coisa boa. O caminho da restauração é um lugar que você vai ter que admitir que errou. O caminho da restauração, ele passa por exatamente a ideia, ele dá trabalho porque é preciso correr atrás daquilo que se tinha dentro de casa. Terceiro, olha o versículo 12. Eu quero ler o versículo 12 e já caminho para terminar, eu acho. Depois que pegou fogo na casa do Davi, ele pega uma tropa de 400 homens, que no final ele termina com 200, e ele começa a perseguir, porque Deus disse que ele podia perseguir porque ele ia encontrar. E ele encontrou, ok? Ele perseguiu e encontrou. É verdade. Mas você não sabe como que ele encontrou. Porque no caminho da restauração ele vai encontrar com um garoto. É um jovem.
A Bíblia faz questão de botar um jovem, porque quem faz muita bobagem é gente que não tem maturidade para preservar a casa dos outros. E tem gente que é perigosa ser amigo da família, porque ele não tem problema em expor você, a tua família e tacar fogo nela. Por isso você tem que ser seletivo, criterioso com quem vai ter acesso à tua vida e à tua casa. Mas olha o texto. Volta para o versículo 11, vai ficar mais claro para entender. Acharam no campo um homem egípcio, trouxeram a Davi. Agora começa a fazer conta comigo. Eles estão indo para a guerra e no meio do caminho acharam um cara, doente, convalescente. Perguntam quem ele é e ele responde: eu sou egípcio, um homem do Egito. Egito na Bíblia é símbolo do mundo. No caminho da restauração ele encontra alguém do mundo. E quando ele encontra esse cara do mundo, eles imediatamente dão para aquele cara pão e ele come, água e ele bebe. O que está acontecendo aqui? Achou o egípcio, alimentou o egípcio, ok? Matou a sede do egípcio. A pergunta é: quem é o egípcio? Olha o versículo 12. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito. Faz conta, o cara ia morrer. E eu não ia. Então eu achei no meio do caminho um cara que está para morrer. Dei comida, dei bebida, dei figo, reanimei o ânimo dele. Agora loucura, quem é esse egípcio? Voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido. Olha a coincidência. Faz 3 dias que tacaram fogo na casa do Davi. E agora tem um cara que há 3 dias não come, não bebe e está morrendo. Quem é esse cara? Versículo 13. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde vem? Agora olha a cena. Disse o moço egípcio: sou servo de um homem. O quê? Trabalha para quem? Trabalha para quem? O diabo entrou na minha casa, desgraçou a minha casa inteira, e agora eu estou correndo atrás para restaurar. E no meio do caminho eu achei quem? O cara que trabalha para o diabo. Amigo, você vai receber uma direção para restaurar tua casa hoje. E ainda hoje, você vai encontrar com alguém que trabalha para o diabo. Ainda hoje você vai receber um WhatsApp de gente que trabalha para o diabo. Essa semana ainda alguém vai dizer para você alguma coisa, e se você der mole, você joga tudo para alto. Vai dizer para mim que o teu problema agora é o quê? É aceitar que perdeu? Não, é aceitar que tem que correr atrás para restaurar uma coisa que foi perdida. E toda vez que você vai fazer isso, aparece um servo do diabo para dizer o que para você? Tem certeza que vale a pena essa humilhação toda? Tem certeza que depois disso tudo vai passar por isso de novo? O que te garante que não vai acontecer de novo? Ele alimenta, ele restaura o ânimo, e agora, sem saber, ele está perguntando: de onde você está vindo? Pô, eu trabalho para um homem amalequita, e meu Senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Não é o diabo. O diabo até aceita que você trabalha para ele enquanto você está com saúde, porque quando a saúde acaba, ele te larga no meio do caminho para morrer. Cara, que eu já vi de cara, na crise de meia-idade, trocar a mulher dele por uma novinha, e depois a novinha bicar ele e dizer: pastor, o que eu faço agora? Eu, corre. Corre. Agora tu corre. E agora tu corre muito, porque Amaleque é assim. Te dá a maior moral para você trabalhar para ele, para tacar fogo nos caras dos outros. Mas na primeira vez que tu adoecer, ele fala: te conheço? E sei quem é você não. Porque o diabo é assim, ele bota coragem para você pecar, depois ele mete o pé e te deixa sozinho com a vergonha. 3 dias eu estou morrendo aqui porque eu fiquei doente e o meu Senhor me largou para morrer. Agora o versículo 14. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Cara, imagina Davi ouvindo isso. Que o cara que ele acabou de reanimar está dizendo para ele: então, eu sou aquele que tacou fogo na tua casa. Eu sou aquele que deitou com a tua mulher. Eu sou aquele que viciou teu filho. Eu sou aquele que abusou da tua família. Eu sou aquele. E você não precisa ver ele literalmente. Ele está aqui, ó. Esse egípcio está aqui o tempo todo, ó, fazendo você imaginar como que vai ser a vingança, como vai ser o dia que você bater de frente, como vai ser o acerto de conta. Esse egípcio está contigo.
morando com você, dominando você, escravizando você. Mas Davi vai ensinar o que a gente precisa fazer no caminho da restauração. Quando o cara diz para ele, sou eu o cara que tacou fogo na tua casa, Davi deveria dizer para alguns aqui, mata ele. Só que tem um problema. Quem mata o egípcio não restaura a família. Porque o egípcio dessa história não é alguém que eu preciso bater, matar, prender, vingar. O egípcio dessa história é alguém que eu preciso perdoar para voltar a ter família. Porque no teu casamento você vai precisar ser perdoado. E quem não aprendeu a perdoar não pode ser. Não tem casamento sem perdão. Perdão nem é opção no casamento. O perdão é o tipo de coisa que você já entra no casamento com o botão ligado e nunca mais desliga. Porque só dá para ficar casado quem entendeu que casamento se faz perdoando. Cara, quando eu descobri isso depois de uns meses de casado, minha vida ficou tão melhor. Porque eu já brigava com a Priscila dizendo, perdão, pelo que eu fiz e porque eu nem sei que fiz, mas você vai dizer que eu fiz, então, perdão. Mas eu já começava pelo perdão, porque era o jeito mais rápido de acabar a briga. Eu estou casado com a Priscila há 10 anos, e há 10 anos eu não sei o que é dormir brigado com a minha mulher. Há 10 anos também que eu não sei o que é passar uma semana sem brigar, mas 10 anos que eu não sei o que é dormir brigado. Não, emoção todo dia. Fica quieta, tu vê o inimigo, você ouve a voz vindo de longe? Ela fica lá de trás para tentar me controlar aqui pela TV. Já mandou, cuidado com o que você fala, hein? Já mandou, a tela fica cantando aqui para mim. Não, briga sempre tereis convosco. Já leu esse texto? Está lá nas escrituras, livro de São Maxwell 7.1. Está lá. Briga sempre tereis convosco, mas o perdão é inegociável. E esse cara está dizendo, por Deus, jura que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu Senhor. No final da história é isso aqui. Quem quer viver restauração vai ter que aceitar que restauração se faz perdoando. Restauração se faz entendendo que se eu não decidir perdoar esse cara, perdoar essa moça, se eu não decidir que a minha casa é um lugar de perdão, cara, a gente acha lindo o filho pródigo sendo restaurado. O que a gente ignora é que ele só foi restaurado numa casa onde o pai era guiado pela graça e não pela lei. Quando o filho volta, o pai não está com uma lei dizendo para quem pegou herança, para quem largou a família, para quem foi longe, a punição é essa. Quando o filho vem, volta, ele corre, abraça, beija, perdoa e veste. Ele pega aquela nudez que o pecado trouxe para o filho, ele veste o filho de novo de filho, ele calça o cara de filho, e quem olha de longe fala assim, que pai bonzinho. Não é pai bonzinho, é a regra de quem escolheu viver família. O quê? Perdoar. Meu pai dizia para a gente lá em casa, quem diz a verdade não merece castigo. A maior raiva que meu pai tinha não era que a gente errasse, mas que a gente fosse hipócrita para não admitir erro. Eu carrego isso comigo até hoje. Quando alguém faz alguma coisa errada na igreja, eu não tenho problema que esse cara erra, mas eu tenho problema com hipocrisia, de perguntar quem fez isso e o cara finge que não foi ele. Isso me acaba comigo. Meu pai dizia, pode falar, e era real. Quando a gente falava a verdade para o meu pai, a gente via a cara dele de decepção, a raiva dentro dele para pegar a gente e arrebentar, mas ele dizia, você falou a verdade, então eu te perdoo. As consequências eram inevitáveis, alguma coisa ia acontecer, mas ele não botava a mão na gente. Ele dizia, não, tá tranquilo, você falou a verdade. Cara, aquilo moldou o meu caráter. Quando eu vivo com Priscila, quando eu vivo com vocês, eu entendo que perdoar não é opção se a gente quer manter família. Perdoar é a única coisa que a gente pode fazer para viver uma vida sem hipocrisia e ter amor suficiente para tocar o barco e ir à frente. E alguém está dizendo, mas o cara tacou fogo na minha casa. Ele tacou fogo na minha casa, mas Deus é misericordioso para restaurar ela, se eu entender que eu vou perdoar. Pastor, você está mandando eu dar comida para o egípcio? Você está mandando eu alimentar o egípcio? Mas por quê? Porque logo depois do perdão veio a direção. Quando esse cara escolheu perdoar, imediatamente veio o que para essa casa? Deixa eu te mostrar onde está teu marido. Deixa eu te mostrar onde você perdeu tua filha. Deixa eu te mostrar onde você perdeu o teu casamento. Pode olhar. Você não, amargurado, não tem clareza para restaurar a família. Está cega. Cega no rancor, cego no rancor, cego. Gente amargurado não consegue enxergar o próximo passo porque a amargura cega. Mas gente que escolheu perdoar, pode olhar.
Todas as vezes que eu converso com alguém profundamente ferido, mas profundamente decidido a perdoar, o que eu ouço dessa pessoa, sabe o que é? Ai, saiu um peso. Nossa, que alívio, pastor. Cara, a traição continua lá, a dor, a ferida que foi aberta está lá, a história está aqui, mas o coração saiu da gaiola, o coração está voando de novo. Há uma perspectiva de sol, de dia claro, de sol aberto, porque essa pessoa agora não está mais nas amarras de gente amargurada. Ela escolheu perdoar, ela escolheu seguir em frente, ela escolheu continuar vivendo, ela escolheu continuar com a família, ela escolheu. Agora não tem mais o diabo dizendo: você é uma pessoa ofendida, você é uma pessoa traída, você é uma pessoa ferida. Não, agora ela diz: não, eu tenho isso tudo, mas na minha história tem alguém que olhou para o egípcio e disse: egípcio, eu te perdoo. Egípcio, eu te perdoo. Por quê? Porque o mais importante aqui agora não é o quanto eu vou ficar amargurado. O mais importante aqui agora é quando minha casa vai voltar a se reunir em volta da mesa, quando na minha cama vai voltar a ter intimidade, o quanto meus filhos vão continuar aqui no abraço, no aconchego. Então, moral da história: tacou fogo na minha casa, mas a minha família sobreviveu. Ah, pegou fogo na minha casa, e é verdade mesmo. Todo mundo está sabendo que a minha casa pegou fogo, mas já vão tomar um susto. Por quê? Porque casa, quem constrói uma, constrói outra, mas família não. Então eu vou voltar para casa sem casa, mas com o marido, sem casa, mas com minha esposa, sem casa, mas com meus filhos, porque o Deus que me abençoa vai restaurar. Eu não conheço ninguém que viveu restauração sem escolher perdoar. Fala para alguém que está casado com você aí: me perdoa logo. Não, isso dá trabalho, tem que ser com vontade. Fala: me perdoa logo. Pega na mão aí e fala: poxa, me perdoa logo. Implora, fala: perdoa logo, vamos perdoar logo, vamos resolver isso logo, perdoa. Agora, a cena termina com o que a gente vê no final. Olha o versículo 16 ou 17. 17, né? 16. Pode deixar o 16. Descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando. Comendo, bebendo e dançando. Comendo, bebendo e dançando. Olha o versículo 17. E feriu-os Davi. Está na hora de você ser para a tua família o que você é para os outros. Está na hora que o guerreiro que você é para o teu patrão, para aumentar o salário dele, você ser para manter tua família em casa. Está na hora de você entender que o caminho da restauração passa por quem admite que errou, ok. Dá trabalho porque tem que admitir que errou, ok. Dá trabalho porque vai ter que correr atrás daquilo que estava dentro de casa, ok. Dá trabalho porque tem que perdoar. Mas aqui, ó, essa noite você não vai ouvir um pastor que te ilude. A quarta razão do caminho, a quarta coisa desse caminho da restauração que você vai ter que fazer, é que a restauração é para quem olha para dentro de si e diz: eu vou lutar mais um round. Eu vou lutar. Cara, você não vai ter família se você não quiser lutar. Eu já me apaixonei e parei de apaixonar pela Priscila umas 10 vezes nesses últimos 10 anos. A primeira vez que eu falei isso, a Priscila ficou ofendida. Eu dizia: Priscila, manter uma paixão é luta, Priscila. E você pode não querer admitir, mas você já deve ter acordado várias vezes sendo pastor, mulher de um pastor de igreja, querendo me matar e considerando: por que eu casei aqui? Por que eu fiz com a minha vida aqui? Eu e a Priscila começam a ser pastor dessa igreja 6 meses depois de casado. A gente estava em lua de mel. E a gente inventou de ser pastor na entrada da favelinha do Farrula, com todo mundo dizendo que eu era maluco, porque eu larguei uma vida construída para ficar pastor dessa igreja. Agora o nego fala que eu vi Deus, que Deus falou comigo. Mas 10 anos atrás, Maxwell tá maluco. Maxwell tá doido, olha o que esse cara tá fazendo. Deus falou com ele topou abrir uma igreja, isso é loucura. E essa garota topou. Quantas vezes eu vi meu casamento abalado porque eu olhava para a vida que eu podia dar para Priscila e eu escolhi ser pastor de um lugar pobre. E abrir mão de uma vida estabelecida, porque é um cara que vendia livros pra caramba, tinha uma vida estabelecida fora, e eu escolhi ficar aqui e ficar aqui. Eu tenho que ser processado por empobrecimento ilícito. É uma escolha que eu fiz. Mas nessa doideira toda eu olhava para a Priscila, isso não deixou a gente fraco, fortaleceu a gente, mas dá o trabalho, porque ficar junto é escolher lutar de novo.
E aí alguém iludido fala assim, pô, pastor, mas de novo? Até morrer, amigo. Eu não aceito. Você pode não aceitar, mas já que casou, seja madura, é lutar de novo. Quantas vezes tiver que lutar, você vai ter que lutar, porque só vive restauração quem escolhe lutar outra vez. Um dia eu dizia aqui, contando a história do Rocky Balboa. Esse filme que todo mundo gosta de assistir do Rocky. Rocky 4, Rocky 5, Rocky 6. Eu falo, isso é coisa de cinema. Porque o Rocky é o cara mais sortudo da história. Porque o Rocky é o cara que apanha 9 rounds e ganha no último. Eu falo, pô, não é possível que todo o roteiro... E a gente assiste. A gente assiste o Rocky apanhando. Aí foram fazer os novos filmes do Rocky. Mesma história. O cara apanha igual um condenado e no final vem uma força interior e ganha. Parece doideira, mas é baseado na história de um lutador que existiu. E esse cara foi um dos maiores campeões da história do boxe mundial. Aí perguntaram, o que ele tem de bom? Um gancho? Péssimo. E o jab? Fraco. E a força no punho? Fraca. Como é que esse cara foi o maior campeão? Aí já velho, aposentado, foram entrevistar ele e perguntar como que ele ganhou tantos títulos mundiais, se ele não era o melhor soco, ele não era o melhor jab. O que ele fez para ganhar tanto? Aí ele disse como é que ele preparava o mental dele. Ele dizia para ele no final de cada round, com a cara ensanguentada, só mais um, amigo. Volta lá e luta só mais um round, só mais um round, só mais um round. E aí ia lutando. Moral da história, ele não ganhava porque era bom, ele ganhava porque não desistia. Alguém aqui está casado há pelo menos 5 anos? 5 anos, levanta a mão. 5 ou mais, vai lá. Ok. Menos de 5, levanta a mão para me ver. Então quem não levantou não quer levantar mesmo, ok. Eu vi uma galera. Vamos fazer conta aqui. Vamos fazer conta. Olha para o teu casamento depois de 5 anos ou mais. Venceu ou aceitou? Não. Fala. Pergunta para tua mulher, Gilmar, se ela venceu ou aceitou. Pergunta para ela. Pergunta para ela. É que você tem que cair a emoção. Pergunta para ela se venceu ou se ela aceitou. Tem coisa que a gente não vence. Tem coisa que a gente diz para a gente mesmo. Se mudar, mas isso aqui, o que eu tenho que fazer é voltar para o round. Não, eu vou voltar para o round. Eu vou lutar mais uma luta. Eu vou lutar mais um round. A porta abriu? Não. E talvez essa é a doença do evangeliquez tupiniquim. Porque o cara vem para um culto de casal e diz, vai fazer uma oração e minha vida vai mudar. Não. Porque casamento é aliança e aliança é sacrifício. E às vezes qual é o sacrifício? Você era para ter olhado para ver se esse cara era maduro antes de casar, mas casou com o menino. Agora você vai ter que esperar até ele virar homem. Já casou, ué. Tinha que ter visto antes, mas agora que não viu, já casou? É aquela história que eu já contei. Fecha os olhos, abre os olhos enquanto está namorando. Depois que casa, ó, não vejo nada, estou vendo nada. Não, olho aberto enquanto não casou, mas depois que casou, o que eu faço? Eu luto de novo. Pode ser, e tomara que seja, que hoje, quando a gente orar, vem um milagre. E aí um montão de coisa que você foi derrotado, você vença ainda hoje. Mas pode ser também que agora, com a informação que você tenha, Deus não está esperando você para vencer no próximo round. Ele está esperando você aparecer na luta de novo, dizendo, estou levando uma surra, mas é ruim de jeito nenhum, eu vou jogar a toalha. A expressão jogar a toalha é do boxe. E quem tem a toalha não é o lutador. Acredita? Que a toalha nunca fica na mão do lutador? A toalha está sempre na mão do treinador, do coach, do técnico. E eu te explico por quê. Porque quem te treina é que sabe o quanto você aguenta. E às vezes você está tomando tanta bordoada que tudo que você quer fazer é jogar a toalha, mas aí Deus é sábio. Ele não deu a toalha para você. Não, Ele te deu a luta. Ele te deu o ringue. Ele te deu o adversário para você socar, mas a toalha? A toalha está na mão de quem te botou no ringue. A toalha está na mão de quem te deu mulher. A toalha está na mão de quem te deu marido. A toalha está na mão de quem te deu esposa. E esse cara está dizendo, você aguenta mais um round?
Não, eu não vou jogar a toalha. E se eu não joguei a toalha, você não tem direito de jogar. Vamos fazer conta aqui para a gente orar? Deus desistiu do teu casamento? Sim ou não? Ah, fala alto. Deus desistiu do teu casamento? Sim ou não? Deus desistiu da tua família? Sim ou não? Fala para esse irmão, se Deus não jogou a toalha, por que a gente vai? Fala para essa pessoa que está casada com você. Se Deus não jogou a toalha, a gente não vai. Eu não sei se alguém crê nisso. Nunca mais farão festa com o que é nosso. Nunca mais farão festa com o que é nosso. Nunca mais farão festa com o que é nosso.